Oiê, aqui quem fala é a pastora Melina Figueiredo e essa é a nossa 7ª aula da nossa série Identidade. Como nós falamos na aula anterior sobre o fruto do Espírito e ele ter várias características, o fruto do Espírito nós simbolizamos como uma poncã com 9 gomos. E cada um deles nós vamos estar falando nessas próximas aulas. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro, que é o amor. E sobre o amor, nós vamos falar sobre o amor de Deus e sobre o amor de Jesus, a forma que Jesus nos mostrou o seu amor. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer que não pereça, mas que tenha vida eterna. Você se lembra que nós falamos nas aulas anteriores, desde a primeira aula, sobre a reconciliação. Nós, como uma humanidade caída, corrompida pelo pecado através de Adão e Eva, nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus, para vivermos na eternidade, né? Então, quando nós vemos aqui que Deus amou o mundo de tal maneira, foi por isso que ele nos enviou Jesus, foi por amor. Nós vamos ver que toda a obra que Jesus fez na cruz não foi apenas para mostrar, para fazer alguma coisa diferente, foi exatamente por amor. Foi isso que motivou Deus nos enviar Jesus. Foi isso que motivou Jesus vir como homem para resgatar a humanidade. Foi o amor. E aí, em Cristo, nós vamos ver a forma que ele demonstrou o amor. No tempo que ele esteve aqui, de passagem aqui na terra como homem, a forma que ele nos amou. Um amor que salva, um amor que cura, que liberta, que perdoa, que se sacrifica, um amor que renuncia, um amor que confronta com a verdade. Então, sobre salvação, e aí falando sobre salvação, sobre esse amor que salva, eu quero ler com vocês em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quando aqui a palavra diz assim que nós somos salvos pela graça, é aquilo que Jesus fez por nós. Nós somos salvos pela nossa fé, aquilo que nós cremos em Jesus, nós somos salvos. Então, ele veio para nos dar a salvação. Ele veio para nos levar para a eternidade, para nos reconciliar com Deus. Sobre salvação, nós temos inúmeras coisas para falar. E a salvação, ela é algo que Jesus ele veio para trazer para nós. Porque ele nos amou. Ele nos amou, ele desejou nos reconciliar com Deus. E aí, sobre cura e libertação, tantas coisas que Jesus fez quando ele curava pessoas, era por amor. Ele amava de forma que ele trazia cura para o corpo físico, para a alma, em todos os aspectos de uma pessoa. E olha aqui, Mateus 15, 30, capítulo 15, versículo 30 diz assim: e vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largavam junto aos pés de Jesus, e ele os curou. A gente vê inúmeras referências de cura, da forma que Jesus ele transformava a vida das pessoas e a forma que ele olhava para essas pessoas com amor. E quando ele curava um enfermo, ele estava transmitindo algo ali, não apenas a cura física, mas o amor, porque foi para isso que ele veio. E o amor que perdoa, o amor de Jesus que nos perdoa. Em João capítulo 8, versículo 7, diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra. A famosa história daquela mulher pecadora que foi pega em ato de adultério, que foi levada por aqueles homens para ser sacrificada. Ela estava sendo julgada, condenada por aquelas pessoas e ela iria ser apedrejada. Quando levaram até Jesus, aquela mulher, Jesus ele colocou na mão daqueles homens uma responsabilidade de assumir também os seus próprios pecados. Porque quando nós queremos julgar alguém, condenar, atirar uma pedra, é como se a gente estivesse dizendo assim: não, eu sou perfeito, tá tudo bem em mim, eu sou melhor do que você. E Jesus, quando ele dá essa resposta àqueles homens, ele estava nos mostrando que nós somos todos iguais e que nós temos pecados, nós não temos o direito de condenar alguém, nós não temos o direito de nos achar perfeito, melhor do que alguém.
E Jesus, ele perdoa aquela mulher. Assim como ele perdoou aquela mulher, ele nos perdoou. Ele perdoa os nossos pecados, porque ele nos ama. E aí, quando aquela mulher, ela se vê livre, Jesus diz assim para ela: cadê os que estavam te condenando? Cadê os seus acusadores? Eles foram embora. E aí ele diz para aquela mulher: vá e não peques mais. Então ele compromete aquela mulher em mudar de vida dali para frente. Jesus, quando ele nos ama de uma forma a liberar o perdão para nós, ele quer de nós uma mudança, uma transformação, que a gente siga o nosso caminho, não cometendo mais aquele erro. Mas é um amor que nos perdoa, é um amor que tira de nós o fardo, o peso da culpa, o peso do sacrifício por aquilo que nós fizemos. E também nós vemos em Jesus o amor que se sacrifica. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, 1 e 2, né, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você lembra que nas aulas anteriores, teve uma aula que o pastor Damilton ele fez aqui pra gente, que ele falou sobre a importância da gente ser imitador de Deus como filho, o filho que tem o DNA do pai, o filho que quer se parecer com o pai, o filho que imita o pai. Então, aqui, Paulo fala aos Efésios: sede imitadores de Deus como filho amado. E aí, como que nós podemos imitar a Deus? No versículo 2 ele diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Nós podemos imitar a Deus amando, como Ele nos amou e Ele se entregou. Olha só, Ele se entregou em sacrifício por nós. Então, o amor de Cristo é um amor que se sacrifica. E também nós vamos ver sobre um amor de renúncia. Em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, a forma que Jesus nos ama, de uma forma que ele renunciou para nos amar. É em Filipenses, tá? Filipenses 2, 7, que diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então nós vemos aqui que Jesus ele estava lá na glória com Deus, ele era o próprio Deus, ele estava lá na sua zona de conforto, tudo muito bem, tudo muito confortável, sendo servido pelos anjos, mas ele nos amou de tal forma que ele se esvaziou de toda aquela glória, ele se humilhou, ele desceu, ele renunciou aquilo que ele tinha lá no céu para estar entre os homens. Ele se fez servo, ele se apresentou para nós como em semelhança humana, 100% homem, né, reconhecido numa figura humana como servo. Então ele renunciou tudo aquilo que ele tinha. O amor faz isso com a gente. Muitas vezes a renúncia é necessária e foi a forma que Jesus mostrou o amor. Mas também nós vemos o amor de Deus, o amor de Jesus em nossas vidas, muitas vezes através de um confronto, sabe? Através da verdade, aquela palavra verdadeira, aquela palavra que nos confronta, aquela palavra que pode mudar a nossa vida, mas que muitas vezes ela é tão dolorosa, muitas vezes ela é tão bate de frente com a nossa humanidade, com a nossa carnalidade. Mas quando Jesus ele nos confronta com a verdade, é também por amor. E aí, em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, até o 26, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Nós vemos nessa palavra que a nossa salvação ela não pode vir de nós mesmos. Nós precisamos entregar o nosso coração a Jesus, a nossa alma a Jesus. Mas de que vale a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Aqui diz assim, é uma palavra de confronto, sabe? Essa palavra é uma palavra que coloca nas nossas mãos a responsabilidade de fazer a nossa parte. É uma palavra que a gente vê que Jesus ele nos ama, mas ele não passa a mão na nossa cabeça.
Ele diz assim: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar nossa natureza humana, nossa carnalidade, nossos desejos pelo pecado. Viver uma vida em santidade exige de nós que a gente venha a renunciar também, a negar a nós mesmos, a nossa vontade. Para seguir Jesus existe uma cruz para carregar. Essa cruz para carregar é exatamente negar o pecado, negar aquilo que é tentação em nossas vidas, aquilo que nós desejamos como seres humanos, aquilo que é pecado, aquilo que é errado. Então nós temos um sacrifício também a fazer, nós temos também uma renúncia. E o amor de Deus, ele nos confronta. Deus, ele é aquele pai responsável, que ele ama, que ele corrige, que ele dá tudo para o filho, mas ele corrige. Ele confronta, ele coloca o filho de uma forma em que ele venha a ser aperfeiçoado. Muitas vezes nós vemos pais que amam tanto os filhos, mas não conseguem pôr limites, não conseguem colocar regras. Mas Deus não é esse pai omisso. Deus, ele nos ama, ele cura, ele salva, ele liberta, ele nos reconciliou através de Cristo, né? Ele nos reconciliou com ele, mas ele também coloca em nossas mãos a nossa responsabilidade, fazer a nossa parte. A nossa salvação também tem o nosso lado, não depende só de Deus. E Deus já fez a parte dele, Jesus já morreu por nós na cruz, Jesus já nos ensinou todas as coisas, a forma que nós devemos ser, agir, viver, e agora é nossa vez, é nosso tempo de fazer a nossa parte. E aí, como filhos que nós somos, imitadores do Pai, como que nós podemos imitar o Pai? Como que nós podemos imitar Jesus? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser eu amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que confronto que nos traz essa palavra. Se nós dissemos, né, se nós falamos que a gente ama a Deus, que a gente não vê, mas a gente odeia o próximo a quem a gente está vendo, não tem como a gente dizer que ama a Deus. Então, antes de dizer que amamos a Deus, nós precisamos amar o próximo. E esse amor de Jesus, um amor que salva, que cura, que perdoa, um amor que se sacrifica, um amor que renuncia, um amor que confronta, é o exemplo de amor que nós devemos seguir. E nós, como filhos imitadores, nós precisamos produzir em nós o fruto do Espírito. E produzindo esse fruto do Espírito, esse pedacinho do fruto, chamado amor, esse primeiro gomo que nós estamos falando desse fruto, nós precisamos amar o próximo. Porque é impossível a gente dizer que a gente ama Deus sem amar o próximo. E Deus, ele é o próprio amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama a Deus não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. Então, nós vemos que tudo na palavra de Deus gira em torno do amor. A gente falar sobre amor está de Gênesis a Apocalipse. Nós temos muita coisa para falar. E as características de Jesus, do amor de Cristo que nós precisamos imitar, que nós precisamos trazer para a nossa vida. A atitude de salvar, de curar. Talvez você vai falar assim, mas eu não tenho o poder de salvar alguém. Mas você tem o poder de levar o evangelho que salva. Você tem o poder de ser um canal de bênção. Você tem o poder de transmitir. Lembra que nós falamos sobre o Ministério da Reconciliação? O Ministério da Reconciliação está nas nossas mãos. Nós temos o poder e a autoridade para levar o evangelho para as pessoas de uma forma que a gente leve a salvação para essas pessoas. Para que essa pessoa que ouvir a palavra através de nós possa ser salva, possa ser reconciliada com Deus e possa viver na eternidade. Nós temos o poder de cura, nós temos o poder de libertação. Quando você abraça alguém, que você demonstra o seu amor, que você ora por alguém, talvez o teu abraço é um abraço que cura. Talvez o teu olhar, talvez a tua oração que você vai fazer por alguém, Deus ele vai te usar nesse poder de cura. Também você demonstrar o teu amor através do perdão, amar as pessoas de uma forma que perdoa.
A pessoa fez algo de errado, mostra para ela que ela pode fazer diferente. Mostra para ela que aquilo que ela fez pode ser perdoado, aquilo pode ser apagado e que ela possa olhar para frente e fazer diferente daqui para frente. Será que nós estamos amando dessa forma? Será que nós estamos muitas vezes nos sacrificando por alguém? A gente não vai, você não vai se sacrificar pelo mundo inteiro. Jesus já fez isso, tá? Mas você pode se sacrificar por alguém, fazer certos sacrifícios para levar esse evangelho para pessoas, para pregar a palavra para certas pessoas. E também a renúncia, aquilo que nós falamos, negue a si mesmo. Você pode renunciar. Jesus renunciou ao trono dele. Jesus renunciou à glória que ele tinha lá no céu para nos salvar, para vir aqui se fazer como homem, para nos perdoar. Então, o que você precisa renunciar na tua vida para mostrar o amor para as pessoas, para mostrar o amor por Deus? E como que você tem pregado a palavra que muitas vezes confronta, a palavra que cura, que transforma a vida das pessoas? É o amor que pode te mover, é o amor de Deus em você, é você dizer que ama a Deus, mas também demonstrar isso na prática, amando ao próximo. Jesus, ele disse assim, que quando falaram para ele sobre a lei, ele disse assim: um novo mandamento eu vos dou, que você ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não ficou ali colocando uma série de regras, uma série de questões para, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele disse duas coisas muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você está honrando a Deus na posição de pai, de Deus provedor, de Deus criador, de Deus redentor. Você colocar Deus acima de todas as coisas na sua vida. E quando você faz isso, você consegue se amar. E você se amando, e você consegue também amar o próximo como a ti mesmo. Quando você ama a Deus e você recebe o amor de Deus, você consegue também amar o próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento de Cristo. Então, se você for ver na palavra, tudo está girando em torno do amor. O amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus que resgata o ser humano, o amor de Jesus que fez ele renunciar, que fez ele descer se fazer homem por nós. O amor de Jesus que se sacrificou por nós. Então, tudo gira em torno do amor. E aí, para encerrar essa aula, quero falar com vocês sobre 1 Coríntios capítulo 13. Praticamente uma poesia. É muito lindo esse capítulo, né? Que Paulo ele escreve aos Coríntios e ele fala sobre o amor como um dom supremo. Ele fala de vários dons, mas o amor ele coloca no topo. Supremo significa máximo, maior, superior, acima de tudo. Então, quando ele fala sobre os dons, ele fala sobre o dom do amor como algo acima de todas as coisas. E ali começa dizendo assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí no versículo 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé, tamanho a ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E ali continua falando sobre o amor, sobre encontrar com Deus na eternidade. E lá no versículo 3 ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior desses é o amor. Paulo está falando aqui sobre o amor. E ele mesmo já tinha renunciado muitas coisas para pregar a palavra, pregar o evangelho. Mas para encerrarmos aqui, nada do que a gente faz
Por melhor que sejam as nossas obras, se não tiver amor, não tem valor. Que você saiba ser um imitador de Cristo, que você consiga ser um imitador de Cristo e produzir em você esse gominho do fruto do Espírito chamado amor. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima aula.